Muito bem, galera. Então, boa tarde de novo aí para vocês. Hoje a gente vai dar início a um novo assunto da mecânica clássica, novo e último assunto. Vocês estão vendo que a mecânica clássica, apesar de ser uma física antiga, é uma física muito valiosa, muito bem consolidada, digamos assim, e que tem efeitos práticos gigantescos, porque é a física do nosso cotidiano, né, cara? É a física do nosso dia a dia. É claro que aqui a gente está indo para um nível muito mais profundo, matemático, né? Porque a gente está tentando chegar perto da realidade, né? A realidade ela é muito complicada. Você colocar atrito, né? Você colocar situações complexas, com vários graus de liberdade, isso gera problemas, né, matemáticos em tudo isso. Então, quando você pega a física do ensino médio, você está indo para a parte mais simples, a mais aproximada de toda, a parte mais ideal. E, geralmente, essas partes mais ideais, elas não existem no nosso cotidiano, né? Por isso que, às vezes, um aluno do ensino médio, ele acaba meio que não enxergando no que está sendo dado para ele numa coisa próxima dele, porque a gente aproxima tanto as coisas no ensino médio que acaba meio que perdendo sentido, porque não existe, né? E, infelizmente, é o que a gente tem, porque se a gente for tentar levar para ele uma coisa mais próxima do real, ele não vai dar conta de entender, porque você tem ali um arcabouço matemático muito mais complicado, porque você tem que mexer com derivadas, né? As equações diferenciais são elas que regulam os fenômenos físicos, de uma maneira geral. As equações diferenciais. E essas soluções dessas equações diferenciais, com as condições de contorno, né, as condições iniciais, são elas que dão para a gente a explicação das coisas. E aí existem vários formalismos para isso. Agora, o ensino médio realmente ele é bem aproximado, as coisas são muito aproximadas. Mas a gente, quando faz um curso de licenciatura, a gente está respirando coisas mais a física mesmo, né, por assim dizer. E hoje a gente vai entrar num assunto que realmente trata muito disso, porque, cara, quando a gente pensa lá na parte de Lagrange, na parte mesmo das equações de Newton, a gente acaba lidando muito mais com corpos pontiformes, né? E esses corpos pontiformes, eles não apresentam o que a gente chama de rotação. E quando você tem um corpo extenso, que a gente chama de corpo extenso, que é o tal do corpo rígido, ele é um cara de tamanho considerável, né? Dadas as dimensões dele, e ele vai ter duas características. Uma, a característica de caminhar, de transladar. Essa translação, a gente conhece muito bem, a gente estuda muito bem a translação, e a gente sabe como calcular velocidade, a gente sabe tudo, né? Só que quando vai para a rotação, porque ele pode rodar em torno de um eixo, a gente acaba meio que não levando essa rotação em consideração em certos pontos da física. Por quê? Porque essa rotação é muito complicada, cara. Ela é muito complicada. A própria rotação do eixo da Terra em torno do próprio eixo não é uma rotação simples, né? Porque você sabe que a versão rotacional da segunda lei de Newton é aquela que diz que a taxa de variação do momento angular é igual ao torque. Então, se você tem um torque aplicado a um sistema que roda, ele pode mudar o momento angular. E o momento angular, galera, é um vetor também, né? Então, você mudar a direção de rotação das coisas, tem que existir um torque. E, por exemplo, o movimento da Terra, cara, em torno do Sol, ele é um movimento muito mais complexo do que esse que nós só simplificamos de movimento de translação e o movimento de rotação. É muito mais complicado que isso. Vocês viram lá na parte de força central que o próprio movimento de translação já é complicado porque é uma elipse, e isso traz algumas consequências matemáticas, vocês viram isso na parte do problema de Kepler. A rotação envolve... Lá a gente não estuda a rotação, né? Aqui nós vamos estudar a rotação. E essa rotação, ela pode envolver um torque associado. Esse torque associado faz com que a Terra, ela gire, mas o momento angular dela não fique sempre constante. Existe uma precessão, cara. Igual você pega um peão e bota ele para
para girar no chão, existe uma precessão dessa rotação, desse momento angular, e tudo isso vem desse estudo que nós vamos iniciar a partir de hoje, tá bom? Então, nós vamos focar muito mais na questão da rotação dos corpos rígidos do que na translação dos corpos rígidos. Por quê? Porque a translação a gente já conhece, né? A gente já tem equações que dão as translações. E a gente manipula bem isso, sem problema algum. O problema é agora a rotação. A rotação ela pode trazer algumas complicações. Inclusive, vocês vão ver, não sei se amanhã ou depois, um cara novo, matematicamente falando, um cara novo, e esse cara novo, para alguns pode ser que dê trabalho. Deixa eu só reiniciar aqui o negócio, porque senão ele não vai pegar, não. É um cara novo, galera, que é um tensor. Alguém já ouviu falar no tensor aqui? Inclusive tem uma coisa chamada álgebra tensorial. Vou botar aqui. Tensorial. Hoje nós vamos estudar o nosso... Hoje não, né? Essa semana nós vamos encontrar o nosso primeiro tensor. E o que é um tensor? Ele é uma grandeza física, tá? Associada, só que é uma grandeza física que tem mais dimensões do que 3 dimensões. Então a gente acaba representando isso de maneira matricial. Vamos com calma. Pronto, consegui. Muito bem. Para quem gosta tem alguma vontade de estudar a relatividade ela é toda tensorial, tá? Então, vocês vão conhecer o primeiro deles hoje. A teoria eletromagnética mais nova, digamos assim, vocês vão fazer TE. A teoria eletromagnética que vocês vão estudar não é tensorial. Mas se vocês forem estudar essa teoria eletromagnética já numa ideia de pós-graduação, a formulação dela já não é da maneira que é apresentada, né, no curso de teoria eletromagnética. Por quê? Porque já tem uma formulação já de tensores. Tem um tensor eletromagnético. Quando a gente chegar lá, eu vou comentar mais sobre isso. Então, galera, qual é a nossa questão aqui? Nós vamos começar a ver o tal do corpo rígido. Tá? E o corpo rígido ele tem esse nome, por quê? Porque nós vamos olhar para um corpo rígido, ele vai ter uma dimensão considerável para o nosso referencial, ele ocupa um espaço, né, importante no nosso referencial, isso quer dizer então que ele pode rodar. Só que nós não vamos considerar que esse cara ele pode ser esticado, porque se você esticar o corpo, galera, a dinâmica desses pontos que esticam é uma dinâmica muito complicada, né? Porque você vai ter mudanças ali de posicionamento das partículas que constituem esse corpo. Então, o corpo rígido para a gente vai ser todo e qualquer corpo em que a distância entre quaisquer duas partículas que constituem esse corpo vai ser fixa, beleza? Então, o seu celular aí, você considera ele como um corpo rígido, a cadeira da sua casa, um corpo rígido, todos esses caras em que você tem coisas sólidas, né? Você vai considerar como um corpo rígido. É claro que isso é uma abstração. Por quê? Se você for para o nível microscópico, é óbvio que existe vibrações moleculares ali, que faz com que as distâncias entre cada átomo, cada ponto, não seja realmente fixa. Mas, cara, isso é uma aproximação muito, você tem que ir muito naquele preciso microscópico para você poder enxergar algo parecido com isso. No nosso dia a dia, isso para a gente
é irrelevante, né? A vibração molecular das coisas pouco altera no nosso senso comum do cotidiano o tamanho de uma cadeira, né? Vai alterar, por exemplo, vai fazer dilatações térmicas nos metais, mas mesmo essas dilatações térmicas nos metais são da ordem de milímetros, né? Então, e precisa esquentar bastante, né, os metais para que isso você consiga enxergar. Então, nosso corpo rígido, aqui onde nós vamos lidar na mecânica clássica, ele é um corpo, galera, no qual a distância entre quaisquer, tá? Quaisquer dois pontos ou quaisquer duas partículas, tá? Dois pontos, vou botar duas partículas, que a gente faz física, né? Senão fica muito abstrato. Entre quaisquer duas partículas que o constituem é fixa. Beleza? Isso constrói um corpo rígido teórico para a gente. É esse que nós vamos estudar. E o movimento desse cara, galera, o movimento desse cara, ele vai ser, então, pensado de duas maneiras. Eu sou um observador, né? Então eu tenho um referencial, estou adotando, então, um referencial fixo, tá, galera? Um referencial inercial, diferente lá do capítulo passado, em que eu estou olhando para um corpo rígido. Esse corpo rígido, nós vamos decompor o movimento dele de duas maneiras. Então, o movimento desse corpo rígido, ou a dinâmica desse corpo rígido, ela vai ser decomposta em dois movimentos diferentes. Para quê? Para facilitar a nossa vida, tá? Quais são esses dois componentes diferentes? O primeiro deles eu posso olhar para um corpo rígido como se toda a massa daquele corpo rígido estivesse concentrada num ponto especial. A gente chama esse ponto de centro de massa. Isso é uma verdade? Óbvio que não. Isto é uma abstração nossa, uma construção matemática teórica nossa que nos ajuda a estudar as coisas, tá bom? Então, nós vamos considerar o movimento desse corpo rígido como sendo um movimento de translação. Lembrem que transladar está associado a andar, caminhar. Andar para frente, para trás, para esquerda, para direita, para cima ou para baixo. Então, vai ser um movimento de translação do centro de massa. Em outras palavras, você está considerando esse corpo rígido como sendo um ponto. Beleza? E isso nós fazemos muito bem. Usando Lagrange, usando Newton, pouco importa. A gente sabe fazer isso de uma maneira muito bem. E a segunda parte, o segundo termo, vai ser o termo de rotação. Vai ser o termo de rotação dos seus constituintes, né? Ou seja, das suas partículas,
rotação do próprio corpo tá em torno do centro de massa. E daqui para frente eu vou começar a abreviar a ideia de centro de massa, eu vou botar aqui entre parênteses, nós vamos chamar daqui para frente de CM. Beleza? Então, são os dois movimentos que um corpo pode fazer. O movimento de translação do centro de massa, mais o movimento de rotação em torno do centro de massa desse sistema. Porque você pega um corpo, por exemplo, e roda ele pode ser estudado como a rotação dos seus constituintes em torno do centro de massa. Mas também pode ser em torno de qualquer outro eixo, tá? Você pode pendurar em torno de um eixo e tal, mas, de um modo geral, você pode estudar o movimento de um corpo rígido decomposto nesses dois movimentos, o de translação e o de rotação. Beleza? Bom, primeiro, então, que a gente tem que estudar, e aí, galera, já vou dar logo a letra para vocês. O livro do Merrill, que vocês estão estudando, que a gente usa como base, esse capítulo, ele é bem confuso, eu acho, tá? Ele é um capítulo que ele explica de uma maneira, tenta dar uma resumida, só que o poderio matemático desse capítulo, ele não é tão simples, principalmente porque nós vamos ter um cara chamado tensor, que é um ser novo, é um ser matemático novo, é um cara que tem características vetoriais, só que ele não é um vetor, tá bom? Mas vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, vamos por partes. Primeiro de todos, o que é o centro de massa? Já que a gente já citou ele duas vezes aí em cima, ó. Vamos devagarzinho. O outro livro lá do Taylor, ele tá mais esmiuçado, tá? Opa. Centro de massa. Então, quem puder pegar o livro do Taylor e dar uma lida, faz bem. Faz muito bem. Bom, eu vou dividir, então, essa ideia do centro de massa de duas maneiras, galera. Primeiro, se eu estiver lidando com um corpo composto por N partículas, e aí a gente diz que é uma distribuição discreta de partículas, então são pedaços, né, de partículas que formam um corpo inteiro, a gente tem uma situação, então corpo composto como é que a gente calcula o centro de massa de um cara desse? A gente sabe fazer isso, né? O centro de massa, eu vou chamar a posição do centro de massa de Rzão, tá? Vai ser um Rzão maiúsculo. Isto é a soma de todas as partículas que eu vou nomear de alfa, beleza? De alfa igual a 1 até n, ok? Da massa de cada partícula alfa dessa, então n alfa, R alfa, esse R aqui é um vetor, então M alfa, R alfa dividido pela soma em alfa também de todas as massas. Certo, galera? Isso é uma média ponderada. É uma média com pesos, onde os pesos aí da sua média é a massa de cada partícula. Só que você pode olhar para isso como sendo uma soma, né, a parte de baixo, a soma de todas as massas, nada mais justo eu considerar isso como a massa total do corpo, né, pô? Eu estou somando a massa 1, mas a massa 2, mas a massa 3, mas a massa 4. Se eu somar todas as massas, isso corresponde à massa do meu corpo como um todo. Então, eu posso escrever essa equação como sendo Rzão, vetor, 1 sobre Mzão. Esse Mzão é a soma de todas as massas, e a parte de cima fica dada, né, do jeito que vocês conhecem,
M alfa, R alfa. Então, é a massa de cada partícula vezes a posição de cada partícula. E, então, esse Rzão aí vai nos corresponder à posição do centro de massa. Maravilha, né? Só que, como nem tudo são flores, a gente, na maioria das vezes aqui daqui para frente, nós vamos lidar não com corpos discretos, mas com distribuições contínuas de massa, né? Nós vamos lidar com cubos, nós vamos lidar com cones e assim por diante. Então, se a gente sair de uma situação em que eu tinha, fiz com essa cor aqui, né? Em que eu tinha N partículas e for para uma situação onde eu vou ter uma distribuição contínua de massa, né? Vou botar assim. O que vai acontecer? Ao invés de eu ter, então, M1, M2, M3, M4, essas massas que constituem o corpo, elas vão diminuindo de tamanho, né? Porque eu estou olhando agora por uma coisa contínua, então eu estou olhando pedacinho por pedacinho. Você já tem o feeling de que essa soma vai virar uma integral, né? Só que é uma integral em quê? Eu estou somando o quê? Bom, eu sei que eu quero o R. Se é contínuo ou não, pouco importa, a massa continua sendo a massa, não é isso? Então, eu vou ter aqui 1 dividido pela massa total do meu sistema. E aí, claro, a soma vira uma integral, porque agora eu tenho que somar infinitos pedacinhos de massa. Olha aí, já dei a dica. Então, se a gente está somando infinitos pedacinhos de massa, eu estou somando a posição de cada um desses pedacinhos de cada dm. Então, eu estou somando elementos infinitesimais de massa e a posição que cada elemento desse tem em relação a um sistema de referencial que você vai adotar. Beleza? Então, para calcular o centro de massa de uma distribuição contínua, você vai fazer esse procedimento aí. Aí você fala, mas professor, matematicamente, como é que eu somo massa? Uai, velho, lá na física 3, você não aprendeu a integrar na carga? Não sei se vocês lembram. Aí você trocava a carga por quem? Ou pela densidade linear vezes dx. Lembra disso? Que aí você integraria então em x. Ou você troca no sistema bidimensional pela densidade vezes a área. Né? Aí você tem que a área, dependendo da situação, é dx dy. Ou se for uma esfera, o dA é 2πr dr, não é isso? Se for volume, assim por diante. Então, aqui é a mesma coisa. Aqui você pode trocar esse dm por exemplo, a densidade. Só que aqui a gente está falando de volume. Então, a densidade era dm dv. Não é isso? Então, você pode fazer essa troca também e somar nos volumes nos elementos de volume que essas pequenas massas ocupam. E depois somar no volume todo, que é quem? dx, dy, dz, se você tiver em 3 dimensões e com coordenadas retangulares. Bom, até aí, acho que nada de novo para vocês. Vamos andar um pouquinho, então. Como é que a gente calcula, por exemplo, o momento linear? O momento linear também não é novidade, mas eu vou fazer aqui um resumo e uma revisão do que nós já estudamos e vocês já estudaram com as revisões dos capítulos lá, os resumos. Então, momento linear.
Como é que a gente calcula, então, o momento linear das coisas? Bom, momento linear, todo mundo sabe que nós estamos no contexto clássico, então é só o produto da massa vezes a velocidade, não é isso? Tá, mas eu quero um momento linear total. O momento linear total é a soma dos momentos de cada partícula. Então, se eu somar o momento da partícula alfa, que é dado por m alfa, r alfa, ponto. O que é isso? Isso é massa vezes velocidade, né? Todo mundo concorda comigo. Isso é a soma da quantidade de movimento de todas as partículas. E isso me dá, então, a quantidade de movimento total do meu sistema. Até aí também vocês, nada de surpreendente. E quando você olha para a equação do R, que é essa equação aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Vocês estão vendo que lá apareceu o M alfa R ponto? Ora, galera, esse M alfa R ponto é a derivada em relação ao tempo dessa quantidade aí. Então, eu posso simplesmente passar a massa multiplicando o R, essa massa aqui, ó, multiplicando o R, né, e tomar a derivada disso tudo. Então, eu posso simplesmente escrever que isto corresponde a massa vezes o Rzão, ponto. Vê se faz sentido aí para todos vocês. Isso aí já fizeram, a gente já fez também, em algum momento lá atrás, tá bom? E nada demais. O que está dizendo aí? Que eu posso pensar, ao invés de calcular a quantidade de movimento do meu sistema como um todo, como sendo a soma da quantidade de movimento de cada partícula, eu posso considerar como sendo a massa total do corpo vezes a velocidade do centro de massa. E simplifica muito nossa vida, né? E a gente não está cometendo nenhum erro, nenhum equívoco. Beleza? Até aí também, nada de novo. O que vai mudar? Vai mudar, galera, agora, quando a gente começar a estudar um bichinho chamado momento angular. Bem, e o momento angular, ele está associado sempre com a rotação de algum ponto em torno de um centro. Beleza? Sempre, galera. Só que aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um corpo... deixa eu ver aqui a figurinha que eu tenho. Olha só. Imagina um corpo rígido, tá? De um formato qualquer. Um formato qualquer. Esse corpo rígido, galera, ele tem um centro de massa, né, que está identificado como CM, e foi colocado um referencial aqui, ó, do lado de fora. Então, um referencial fixo, que é o referencial inercial, beleza? E esse referencial está olhando para o nosso corpo rígido, né? E aí vocês estão vendo três vetores. O primeiro vetor é o Rzão. O Rzão é a distância do nosso referencial até o centro de massa do corpo rígido, ok? Existem dois R's, o R' e o R sem linha. Nós vamos adotar, galera, o R' como sendo a distância de um elemento de massa qualquer do nosso corpo rígido, né, que é esse cara aqui, ó, é o M alfa, e aí a posição dele em relação ao centro de massa é chamado de R'. E a posição desse elemento em relação ao O, que é o nosso referencial fixo, nós vamos chamar de R sem linha. Tudo bem? Então, são dois R's aí. O com linha é em relação ao centro de massa e o sem linha é em relação ao referencial fixo do lado de fora. De qualquer maneira, eu posso escrever uma equação vetorial para esses R's todos aí, ó. Se vocês olharem, né, direitinho, vocês vão ver que o vetor R, esse alfa aí, galera, só quer dizer o seguinte, é a posição da partícula de número alfa. Pode ser o alfa igual a 1, alfa igual a 2, alfa igual a 3. É o elemento de alfa que está ali do nosso sistema, tá bom? Então, vocês estão vendo que os vetores estão posicionados para uma partícula de massa m alfa, tá bom? É uma generalização qualquer.
Isso, então, esse R alfa, ele vai ser o Rzão mais o R'. Todo mundo de acordo? Essa equação, galera, eu vou chamar de 1. Vamos batizá-la. Pronto. E quem são esses caras? Então, eu vou deixar registrado aqui, porque esse começo ele é muito importante vocês captarem. Então, quem é o Rzão? O Rzão é a posição do centro de massa em relação a... Vou escrever assim, ó, em relação a um referencial inercial. E esse referencial inercial, gente, deu tudo errado, em relação a um, deixa eu escrever mais aqui. E esse referencial inercial é esse O, beleza? Esse ponto O. Então, quando eu falar em relação a O, vocês entendam como sendo um referencial inercial. O R alfa, ele corresponde à posição da partícula M alfa, então vou abreviar assim, ó, a posição de M alfa em relação a O. E vocês já sabem que esse O é o referencial inercial. Opa, em relação a O. E o outro cara é o R'. Ele é a posição. Eu estou escrevendo isso, galera, para ficar bem claro para vocês quem é cada um, porque isso vai fazer muita diferença fixar na cabeça de vocês, tá? É a posição de M alfa em relação ao centro de massa. Então, em relação ao CM. Ok. Bom, muito bem. Quem seria, então, o momento angular total desse sistema? Ora, a gente sabe que o momento angular, vou botar aqui no cantinho, ó, o momento angular, né, vetorial, ele é a massa do bichinho que gira, vou botar assim, né? É a distância vetorial R vetor P. Então, é o produto vetorial entre a posição e o momento linear. Mas, como isso são vetores, e eu tenho várias partículas de novo, eu vou somar, olha só, hein? O L total, nós vamos chamar ele assim, Lzão, ele tem que ser a soma das partículas que estão lá, alfa igual a 1, até a última, de quem? De R, que é a posição de cada partícula, vetor P, de cada partícula.
Todo mundo de acordo? Nada estranho até então, não é isso? Bom, eu posso reescrever essa equação assim, né? Ó. Então, nós vamos reescrever essa equação assim. L é igual. Galera, R vetor P. Mas o P é a massa vezes a velocidade. E a massa é um cara escalar, então ele pode sair do produto vetorial. Né? Então, nós ficaríamos assim, ó, uma soma em alfa de M alfa vezes... Lembra que era R vetor P? Então, agora vai ficar R alfa vetor velocidade, que é o R alfa ponto. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituindo aquela equaçãozinha 1. O que a equação 1 diz? Diz que o vetor R é a soma do Rzão mais o R'. E lógico, as suas derivadas também, né? Então a gente ficaria assim, ó. Vetor Lzão, que é o momento angular, ele vai ser uma soma em alfa. Olha só, hein, galera. De M alfa, claro. Só que eu vou substituir a equação 1. No lugar de R alfa vai aparecer R' alfa mais Rzão. Vetor, agora a derivada, né? Então vai ficar R' alfa ponto mais Rzão ponto. Beleza? Tudo isso está dentro da soma. Então deixa quietinho aqui, ó. Vou fechar. Bom, aí tem que fazer o distributivo, né? Isso vai dar o seguinte, ó. Somatório em alfa. De quem? De quem? Vamos lá, vai ficar M alfa, depois a gente vê quem é quem. Então vai ficar R' alfa, R' alfa, vetor, R' alfa, ponto, ok? Mais R' alfa, vetor, Rzão ponto, mais Rzão, vetor, R' alfa ponto, mais Rzão, vetor, Rzão ponto. Fechei aqui a chave. Beleza? Tudo isso dentro do somatório. Para vocês enxergarem melhor o que está acontecendo, vamos abrir isso aí como sendo 4 somatórios. Então, Lzão é igual. Primeiro somatório, galera, é um somatório em alfa de quem? De M alfa, R' alfa, vetor, R' alfa, ponto. Beleza? Esse é um dos caras. Daqui a pouco a gente vê quem é quem. Mas, segundo bichinho, vai dar somatório em alfa de M alfa, aí vezes R' alfa vetor, o senhor Rzão. Não é isso? Rzão ponto. Rzão ponto. Mais, vou passar para baixo, mais um somatório em alfa de M alfa, de quem? De Rzão, vetor,
R' alfa, ponto, mais o último termo de Rzão, né, M alfa, R vetor, R ponto. Pronto, esse aí é o nosso momento angular. E ele pode ser consideravelmente simplificado se você olhar para algumas coisas. Se você olhar para algumas coisas. Quais são essas coisas? Primeiro, galera, eu vou circular aqui com outras cores o que eu quero que vocês enxerguem. Olhem primeiro para esse termo aqui, ó. M alfa, R vetor, R' ponto. Vamos olhar para esse cara primeiro. Se você levar esse R para trás, porque eu penso, estou somando, galera, eu estou somando um R aí, né? Esse R, ele não faz parte, ele não depende das partículas alfa. Então, eu posso levar esse R para fora da somatória, escrever assim, ó, R somatório de quem? De M alfa, R' alfa. Mas o que é isso? Vocês lembram como é que a gente definiu a posição do centro de massa? Vou voltar aqui, ó. A posição do centro de massa não seria M alfa, R' alfa somados, dividido pela massa total? Então, esse somatório M alfa, R alfa, ele está associado, galera, à posição do centro de massa. Se eu derivar esse R ponto aqui, ó, se eu derivar esse cara, eu vou ter do lado de lá um R ponto. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, essa parte roxinha aí que eu fiz, ela está associada à velocidade do centro de massa. Mas, olha, quem é o R'? Por isso que eu fiz devagarzinho. Quem é o R'? Não é a posição da partícula em relação ao centro de massa? Ora, galera, isso aqui é uma contribuição, então, de quem? Da velocidade do centro de massa em relação a ele mesmo. Isso é zero. Beleza, de novo. Isso aí é a velocidade do centro de massa, seria um R ponto, tomada em relação a um vetor que depende como referencial o próprio centro de massa. Sacou? Então, esse cara vai dar zero. Pelo mesmo motivo, o outro aí vai dar zero também, tá bom? Que é o... Cadê ele? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Se você colocar o Rzão ponto para fora, fica Rzão ponto, vetor, somatório de M alfa, vezes R' alfa. O que é essa soma de M alfa, R' alfa? Ora, isso tem a ver com a coordenada do centro de massa. Ora, mas qual é a coordenada do centro de massa tomada em relação a ele mesmo? É zero. Isso aqui tudo, então, vai para zero. Tudo bem, galera? Acompanharam o raciocínio desses caras dando zero? Qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí, tá? Então, isso nos leva à seguinte situação. O nosso L total do corpo, ele vai ser a soma em alfa do... Eu vou pegar primeiro o último termo, tá? Não. Vou fazer assim. Quem é ali aquele primeiro cara? É a soma, galera. Eu vou levar o M alfa para dentro, tá? Então vai ficar assim. R' alfa vetor M alfa, estão acompanhando? Vezes R' ponto alfa. Mais o último termo. O último termo é simples, galera. Vocês estão vendo que o Rzão, ele não depende de alfa. Então, a soma está acontecendo apenas com quem?
ele está acontecendo apenas com o M-alfa. E a soma de todos os M-alfas é uma Mzão. Certo? Então, esse último termo ele vai ser Mzão vezes R vetor R ponto. Beleza? E aí, vamos lá para frente. Vocês finalmente vão ver quem são esses caras aí. Eu vou até mudar de cor aqui, ó. Vou botar de vermelho. Então, o primeiro cara, ele vai ser a soma em alfa do R' alfa vetor M alfa R' alfa ponto. Muito bem. Mais um outro termo que vai ser, ora, quem é? Passa essa massa aqui, ó, para dentro do produto vetorial. Você não está multiplicando R vetor MR ponto? Só que MR ponto, galera, é o momento linear do centro de massa. Certo? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo Mzão. Mzão não, porque Mzão já foi para dentro, né? Então, vou escrever como sendo Rzão vetor P. Né? E aí fica claro aquilo que eu estava falando no comecinho da aula. Quem seria essa contribuição aqui, ó? Essa contribuição aqui, ela nada mais é do que o momento angular do centro de massa, porque percebem, isso é Rzão do centro de massa, vetor P do centro de massa. Então, esse é o momento angular do centro de massa em relação ao nosso observador. Em relação à origem. Faz sentido, não faz? Aí você tem uma professora, quem é o outro cara lá? Vamos analisar? O outro cara, eu estou pegando um produto vetorial de uma posição vezes um momento linear. Só que, quem é essa posição? É a posição R' de uma partícula alfa, dentro do meu corpo. Vetor, M alfa, R' alfa, ponto. Então, isso aí é o momento linear da partícula que está no meu corpo, e essas posições são em relação a quem? São em relação ao centro de massa. Então, esse primeiro termo, galera, é a contribuição da rotação das partículas em torno do centro de massa. E era exatamente isso que a gente tinha feito, a gente tinha proposto lá em cima, né? Então, isso é o momento... Deixa aqui, ó. Isso aqui vai ser o momento angular. Momento angular devido à rotação em torno do centro de massa. Beleza? Então, vocês viram que saiu, assim, naturalmente, né? Você tem, então, imagina que você está colocando, só para vocês terem uma noção, você está colocando o referencial no Sol. No Sol.
Então, em relação ao Sol, o movimento da Terra tem dois movimentos tem dois momentos angulares, digamos assim. Ele tem um momento angular associado a esta translação. Então, você está considerando que a massa da Terra está no centro de massa da Terra, beleza? E a Terra girando em torno do Sol tem um momento angular associado a essa órbita da Terra, girando em torno do Sol, mais um segundo movimento, que é o que vai dar o momento angular de rotação da Terra em torno do seu centro de massa, em torno do seu eixo. Beleza? A gente separa isso como sendo assim, ó. Vou botar na mesma ordem, tá? Momento angular chamado de orbital. Deixa eu colocar na ordem que está lá. Esse primeiro é o de rotação em torno dela mesma. Então, esse primeiro é o momento angular de spin. Tá? Vem do inglês de spinning, de girar. Tá bom? Depois isso é roubado lá na mecânica quântica por conta de outros fatores. Mas o momento angular que a gente chama de orbital. E faz sentido, né, galera? Então, são dois movimentos da Terra em torno do Sol. É um movimento com que ela gira, translação, mas isso é uma rotação também. Só que é uma rotação dela, do centro de massa, em torno do Sol. Então, é um momento angular orbital. Mas o momento angular de rotação em torno do próprio eixo. Isso é um movimento de rotação que a gente chama de momento de spin. Tá bom? Então, vamos ver quem é cada um deles. Isso é legal porque você pode estudar, por exemplo, a conservação individual de cada um desses momentos angulares aí. Então, primeiro, vou botar assim, ó, quem seria o momento orbital? Momento angular orbital. Momento angular orbital é a distância até o centro de massa, que é o R, vezes o momento linear desse centro de massa. Oxi. Beleza? E o que eu quero fazer? Vamos derivar isso para ver o que acontece? Se eu derivar o momento angular orbital, vou botar um ponto aqui em cima, em relação ao tempo, né? Quando a gente derivar isso, galera, vai ficar a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o segundo, vezes a derivada do primeiro. Não é isso? Aí olha para o primeiro. O primeiro é R ponto vetor P. Pô, mas quem é o vetor P? O vetor P não é MR ponto? Porque a massa vezes a velocidade, pô. Então você vai ter um produto vetorial aí de R ponto vetor R ponto. O produto vetorial de dois caras iguais é sempre zero. Então, esse primeiro pedaço aqui, fechou. É zero. E quem seria o R vetor P ponto? Ora, galera, a gente sabe que pela segunda lei de Newton, isso é R vetor a soma de todas as forças externas. Não é isso? Segundo a lei de Newton, a soma de todas as forças externas é a variação do momento linear. Então, eu estou olhando para o corpo que está lá, girando, eu estou olhando como se ele fosse apenas um ponto, que é o centro de massa, certo? E as forças que atuam nesse centro de massa são essas somas das forças externas. Então, é claro que no corpo rígido, as forças não atuam sempre no mesmo ponto, né? Mas aqui a nossa condição matemática é a mesma coisa que eu considerar que todas as forças atuam no centro de massa, e isso vai me dar, então, o que a gente chama de torque resultante. Beleza? Vamos ver o outro cara? Eu vou fazer a mesma brincadeira com o momento de spin. Deixa eu pegar a mesma cor aqui. Então, o momento de spin era a soma de R alfa, né? Isso.
R alfa linha, vetor, M alfa, R alfa linha, ponto. O que eu vou fazer? Vou derivar. Então, o momento de spin vai ser igual. Aqui tem uma soma, né? Então, a gente tem que manter a soma em alfa. De quem, galera? Vai dar derivada do primeiro, então, vou fazer assim. R' alfa, ponto, vetor, M alfa, R ponto linha alfa. Esse vocês já sabem que vai zerar, porque é o mesmo vetor, né? Multiplicado vetorialmente, então vai dar zero, mais a somatória de... Aí esse cara conserva, e eu derivo só o segundo. M alfa, R dois pontos, alfa, linha. E vocês sabem que esse cara também é uma força, né? Só que cuidado com as forças, hein? Ali nós vamos ficar com o somatório em alfa de R' alfa, vetor, força externa. Só que essa força externa é aplicada em cada partícula alfa. Cuidado, galera. A força externa na parte de cima é a força externa aplicada no centro de massa. Então, é como se fosse a soma de todas as forças externas mesmo. Já na segunda parte, ali é a força aplicada em cada partícula alfa que constitui o meu corpo, tá? Que constitui todo o sistema. Isso aqui, então, a gente pode pensar como sendo um momento, vou botar assim, né? Um torque externo, tá? Mas um torque externo é feito em relação a quem? Em relação ao centro de massa. Então, vou botar uma linha aqui, ó, para dizer que é em relação ao centro de massa. Esse aqui não. Isso aqui é o torque externo. São todos vetores, né? Isso aqui é um torque externo total, aplicado no centro de massa. Beleza? E fazendo o centro de massa girar em torno do nosso... Como é que fala? Do nosso centro do sistema solar, né? E aqui cabe algumas coisas interessantes, por exemplo. Gabriel, eu coloquei ele no nosso grupo, não coloquei? Agora que eu vi sua mensagem. Depois, se eu estiver lá, você me fala que eu tento compartilhar com vocês de novo. Tá bom? Então pensa, vamos de novo olhar para o nosso sistema solar, galera. Ele dá uma ideia boa do que está acontecendo. Quando você fala que o nosso planeta gira em torno do Sol, e ele realmente gira, existe um momento angular associado, então, a essa translação, né, do Sol em torno da gente, então, da Terra em torno do Sol. Muito bem. Só que as partículas do planeta Terra giram em torno do centro da Terra. E se você for pensar bem, cara, existem as forças que o Sol faz em cada partícula da Terra, e existe a força que os outros planetas fazem em cada partícula da Terra. Ou seja, por menor que seja, existe um torque aplicado em cada pedacinho da Terra em relação ao centro de massa da Terra. Isso produz um torque, cara, um torque na Terra. Então, se produz um torque, existe uma variação do momento angular. Porque se isso não existisse, galera, o planeta Terra ia girar em torno do Sol
com momento angular constante, girando em torno do Sol, e o momento angular, né, ela ia girando em torno dela mesma, em torno do Sol, mas o momento angular ia apontar sempre para o mesmo lado. Só que as observações, elas dizem que o nosso, por exemplo, existe o que a gente chama de precessão dos equinócios. O nosso momento angular, ele não é constante, ele é oscilatório, igual um peão. Então, a Terra, à medida que a Terra gira em torno do próprio eixo, ela executa o movimento de precessão em torno do próprio eixo. Deixa eu ver se eu tenho aqui um vídeo. Eu não vou achar um vídeo fácil de ver isso, não. Acho que achei. Ah, legal. Isso aqui vai dar para vocês enxergarem. Deixa eu parar essa minha apresentação. Magnético, como vocês conseguem ver na imagem que eu vou colocar agora para vocês. Eu vou tirar aqui o áudio dela. Ficou horrível esse vídeo dela. E ainda tem um outro, tá, galera? Ainda tem um outro movimento chamado de nutação. Esses caras aqui, eles não fazem uma simulação desses movimentos, né? Enfim, eu vou procurar e vou mostrar para vocês. Mas o movimento de precessão do peão... Fala, velho. Teve uma vez que eu tive que apresentar um trabalho, não lembro qual era a matéria, que eu tive que fazer um movimento de precessão. Tinha um vídeo, acho que de um cara da USP, que era um japonesinho, que ele faz com uma roda de bicicleta, que ele simulava assim bem direitinho. Acho que era da USP, era de alguma dessas faculdades. Peraí. Acho que era Univesp, professor. Univesp. É a tal da física universitária, não? Ah, achei. Achei. Esse cara aqui. É um negocinho do lado aqui, né? Deixa eu ver se consigo. Vocês conseguem ouvir o... No centro de gravidade da roda, ela cai com o eixo na direção vertical. Em seguida, giraremos a roda. Para este experimento, usaremos uma roda de bicicleta com uma corda amarrada numa das extremidades do eixo. Começaremos segurando a corda e soltando a outra extremidade do eixo. Por causa da força-peso aplicada no centro de gravidade da roda,
ela cai com o eixo na direção vertical. Em seguida, giraremos a roda num certo sentido de rotação e com certa velocidade angular. Segurando a roda apenas pela corda, vemos que o disco não cai, porém, ele executa um movimento giratório em torno da corda, chamado de movimento de precessão. Por causa do movimento de rotação da roda, ele cria um momento angular, que é representado por um vetor na mesma direção do eixo da roda. A força-peso cria um torque sobre a roda, que tende a mudar esta direção do vetor momento angular. Para compensar esta mudança, a roda começa a precessionar. Se girarmos a roda num sentido contrário, agora com certa velocidade angular no sentido oposto, podemos ver que a roda passará a precessionar no sentido contrário. Este efeito, chamado de conservação do momento angular, explica por que é mais fácil se manter na vertical numa bicicleta quando as rodas estão girando. Quanto maior a velocidade angular das rodas, mais difícil de cair ou de mudar a direção do vetor momento angular. Aí o bicho sai sem falar nada. Era esse, ou Gabriel? Era esse aí, professor. Massa. Então vocês estão vendo que para dar a precessão, você precisa de um torque externo. Naquele caso, quem fazia o torque externo era o peso, né? E aqui não. Aqui no nosso planeta Terra, existe a força dos outros planetas executando torques em cima da nossa superfície, né? Do nosso corpo. Porque o Sol ele faz um torque mais no centro de massa. Mas é claro que ele também faz torque nas partículas que compõem o planeta de uma forma geral. Então você vai ter de novo os dois movimentos. O movimento de spin, que é esse de rotação, e o movimento de órbitas, né? De ficar orbitando ali em torno daquele centro. O de órbitas vocês já estudaram, com a força central. E agora a gente vai atrás da rotação. Ele que é o nosso carinha. Então, vamos para frente. São quase 5 horas, né? Deixa eu ver o que eu tenho ainda para falar. Não, ótimo. Então, deixa eu terminar essa parte aqui, e aí amanhã a gente fala um pouco desse tensor de inércia. Bom, já falei então, galera, do momento linear, já falei do momento angular. Aí, dá para a gente trabalhar um pouquinho agora com a ideia de... Deixa eu ver o número que eu fiz aqui. 1, 2... 3, né? Com essa análise que a gente fez agora, vocês estão vendo minha tela, então? Acho que não. Só dá um ok para mim. Estão vendo minha tela? Aqui eu não estou vendo, não. Ainda bem que eu perguntei. Então, peraí. Acho que agora está indo. Agora foi. Valeu. Esse negócio de trocar de tela, às vezes dá problema. Então tá. Então, ó, já foi o centro de massa, já foi o momento linear, já foi o momento angular. E aí falta um cara interessante, que dá para a gente fazer uma análise, que é a análise da energia cinética. Lembrem que a energia cinética, galera, é a energia cinética de quem? Do corpo como um todo. Beleza? E eu tô pensando do corpo como um todo girando e se movimentando em torno de um referencial inercial. Né? Desse ponto de vista, eu sei que a minha energia cinética, que a gente chama de K, isso é 1/2 de quem? Da soma de todas as bichinhas alfas que fazem parte do seu sistema,
vezes a velocidade deles. E essa velocidade desses constituintes tomados em relação ao referencial inercial, beleza? Ao quadrado. Até aí não é um problema, né? Tem nenhum problema. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que significa esses vetores aí. Lembra da equação 1? Então fica assim, ó, meio somatório de M alfa. Esse R alfa vai ser trocado pelo R ponto alfa linha, porque agora é em relação ao centro de massa, mais a distância do centro de massa, né? Ponto. Tudo isto ao quadration. Então, bora efetuar esse quadrado aí. K igual a 1/2 de somatório de M alfa. Ficamos, então, com R ponto, aqui já não é mais vetor, né? Posso tirar o caráter vetorial. Então, vai ficar R linha ponto alfa ao quadrado, mais 2 vezes, porque eles comutam, né? R alfa ponto linha vezes Rzão ponto, mais Rzão ponto elevado ao quadrado. Tá bom? Da mesma forma que eu fiz da outra vez, eu vou rearrumar esta casa. E aí, já vamos começar logo com o cara lá de trás, galera. O cara lá de trás, que é o R quadrado, Rzão quadrado, vocês estão vendo que esse Rzão quadrado, ele não depende da soma alfa. Se ele não depende da soma alfa, ele pode sair da soma, e para antes da soma, ok? E aí eu somaria esse termo dele, eu somaria só com as massas M. Então, isso daria a soma de todas as massas. Em outras palavras, aquele último termo, ele vai ser 1/2 de Mzão R ponto ao quadrado. Ok? Mais. Vamos pegar o termo do meio? Quando 2 passar para lá, vai cancelar com 2. De novo, o R ponto, ele depende somente ele não depende dos alfas, então ele sai da soma. Então eu vou botar ele já aqui, ó. R, beleza? R ponto, soma de quem? Soma de N alfa vezes R linha ponto alfa, mais o último termo, que vai dar 1/2 do somatório de alfa, de M alfa, R ponto ao quadrado, linha alfa. É isso? É isso. O termo do meio, você já sabe que vai dar 0, né? Pelo mesmo motivo lá dos outros para trás, que é a questão de você estar pegando a velocidade do centro de massa em relação ao próprio centro de massa. Porque é a linha que está em jogo. Então, se esse cara aí vai dar 0, a gente chega na ideia do seguinte: a energia cinética é igual a 1/2 de Mzão R ponto ao quadrado, mais 1/2 do somatório em alfa de M alfa R ponto ao quadrado linha. Deixa eu fazer direito. Certo, galera? E aí vocês, de novo, enxergam a ideia lá do começo da aula, que é a energia cinética, ela tá com duas, ela foi decomposta em duas para o nosso sistema. Foi decomposto numa energia associada ao movimento de quem? Do centro de massa, né? Porque o Mzão é a massa total e o Rzão é a coordenada
relativo ao centro de massa. E o movimento agora dos R', cara. Os R' pontos são as velocidades de cada partícula em relação ao centro de massa, ou seja, é a velocidade de rotação. Então, esta parcela da energia cinética, ela diz respeito ao movimento de rotação. De rotação, né, em torno do centro de massa. Olha aí que chique. Certo, galera? Alguma dúvida? A aula de hoje foi quase que uma revisão, né, de alguns conceitos que ficaram para trás e associado com essa história de translação mais rotação. Ficou claro para vocês a ideia de hoje? Ok? Tá. Então, vou parar a gravação aqui.